RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E aqui dentro do cenário do programa, nós estamos com a Suelen Ribeiro, designer de interiores, e também com o Ivan Andrade, que também é designer de interiores, né, Ivan? Isso. Boa tarde aos dois. Boa tarde, Leona. Hoje em dia, essa nomenclatura de design de interiores é recente, né, Ivan? Quando a gente se conheceu, a gente falava decorador, certo? Sim, eu custei a trocar para designer. Sempre para mim foi decorador. Mas não, o chique é ser designer. Então vamos ficar designer, né? Não é? É, porque aí diz que decorador, teve um designer famoso que falou que decorador é de bolo. Que decora bolo. Então vamos trocar, vamos ficar designer de interiores. Mais chique e a gente vai se acostumando. Ai, muito bom. E a Suelen já é de uma geração que começou sendo chamada de designer de interiores, né, Suelen? E a atividade hoje do profissional acaba virando uma atividade de designer também, de imobiliário, né, de desenhar, enfim, peças. Mesmo com uma grande oferta do mercado, às vezes é necessário desenhar alguma coisa, não é? Com certeza, hoje em dia, nos projetos, é bem normal a gente sugerir, sim, mobiliários para se adequar à planta, à arquitetura do lugar, né? Ainda mais quando se trata de espaços pequenos, então, às vezes, a gente tem que criar inovações para poder atender a demanda do cliente. Aqui a gente viu muitas criações de profissionais, inclusive assim, luminárias no teto com um desenho geométrico, feitas a partir de elementos que não são originalmente luminárias, até rodapés, né, fazendo desenhos gráficos assim, e criando uma possibilidade de uma iluminação escultural, né? Isso é muito interessante. Eu lembro que eu vi um projeto teu numa empresa lá em Gramado, que era super bonito, em preto e um pouco de dourado, onde a iluminação era muito importante. Não tinha muitos elementos, mas tinha uma iluminação e com preto, era bem dramático, né? A proposta daquele espaço era uma sala de reuniões, mas de uma pequena amostra. Então foi trabalhar bem com a iluminação. Então nós, na ocasião, usamos um painel usinado, dourado, dourado e laqueado de dourado, e atrás tinha assim a iluminação que dava uma iluminação bem discreta, assim, bem ambientada mesmo, né? Para a situação, uma coisa mais obscura, assim. Sim. Ivan, hoje em dia a iluminação não tem mais nada quase a ver com iluminação de, sei lá, 3 décadas atrás, né? Não temos só luminárias decorativas, tem a questão da iluminação técnica, né? Que a gente não vê muito foco, mas vê o efeito, né? Então, o mundo mudou muito nessa área e foi para melhor, Ivan? Bem melhor, porque as nossas necessidades de iluminar especificamente algum objeto, alguma coisa, então nós temos a luminária para isso. E temos a luminária para dar um foco geral no ambiente, ou luminárias para ambientações, né? De pegar um recanto, pegar uma cor importante no ambiente. Agora no espaço da Elite, eu precisei usar desse artifício porque me faltou luz para algum quadro, para algum objeto, e aí eu consegui colocar luminárias no chão que fazem esse efeito de dar luz ao local necessário. Muito bom. Daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente vai ver, conferir na prática essa criação do Ivan Andrade para a mostra Elite Design, que está aberta à beira do Guaíba, aqui na Zona Norte, nossa vizinha da querida RDC TV, onde o Rio Grande se conecta com você. A gente vai ao intervalo comercial e já voltamos com mais arquitetura e design. Até já!
Vocês lembram outro dia, quando eu entrevistei o casal de arquitetos Distman, que fizeram o Jardim de Boas-Vindas da Mostra Elite Design, que a gente falava sobre plantas, e eu achei uma planta lá muito interessante, uma buganvília, e aí comecei a perguntar coisas e coisas sobre plantas para eles, e eles falaram, isso temos que perguntar para a Carol, isso temos que perguntar para a Carol. Pois a Carol está entre nós. A Caroline Verceliese está sentadinha ali na ponta do sofá. Daqui a pouco a gente vai falar com ela sobre paisagismo e ela vai nos tirar várias dúvidas. Mas seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Ai, querida. A gente vai dar prosseguimento, então, ao nosso Arquitetura e Design. E você sabe, pode nos assistir ao vivo pelo Facebook. Vai sair, não consegue assistir pela TV? Põe no Face, não deixa de nos assistir. Manda mensagem pra gente que a gente adora também. Muito bem, mas agora a gente vai conversar com o senhor Ivan Andrade, decorador ou designer de interiores, que tem um ambiente pessoal e intransferível na mostra Elite Design. Ivan, boa tarde de novo. Pessoal e intransferível, Ivan Andrade, é isso? É isso. Tu tá te colocando ali praticamente um autorretrato? Se fosse uma obra de arte? É assim, eu estou há 40 anos no mercado, né? Eu já fiz muitos trabalhos, eu conheço muita coisa, já experimentei de vários materiais, de várias situações, estudos e tal. E quando chega na hora de uma amostra, você não tem o cliente, você tem que inventar. O bom é ter um cliente ou ter uma pessoa que você idealize e faça aquele ambiente para ela. Mas isso eu faço todo dia com meus clientes. Então, de um tempo para cá, eu comecei a usar coisas minhas, a minha história, o que eu gosto de fazer e mostrar para o cliente, porque toda vez que alguém olha alguma coisa feita por mim, para mim, gosta, ama de paixão. Sei, a gente adora ver o que os profissionais fizeram nas suas próprias casas. Isso, é uma coisa, a gente é meio voyeur nesse aspecto, né? Isso. Então, adoro, então, eu vou começar a usar isso também em exposição. Certo. E tem acontecido de usar na casa do cliente também, porque muitas vezes eu tô com um cliente num local, eu gosto de uma peça para mim. E o cliente, se tu gostou dessa peça, porque eu preciso, vou botar em tal lugar assim. Não, se tu quer, eu também quero. Muito bom. Não, é ótimo, funciona, que é uma maravilha. Suelen, é que nem mulher, né? A gente vai comprar alguma coisa, aquela peça é única. Ou a última, não sei se é bem o caso, mas se é a única, aí a gente quer, né? Claro, né? Mas funciona. É que uma coisa bacana é que, por mais que a gente faça o projeto para o cliente busca o profissional porque se identifica com algo. Então, é muito importante mesmo. Às vezes, até pela maneira de se vestir, a pessoa se identifica e contrata. Então, o cliente quer um pouquinho mesmo do teu gosto, da tua... Isso. Claro, né? A gente sempre faz o projeto para o cliente, mas eu acho que sempre tem a particularidade do profissional dentro do projeto. Assim, a gente imprime um pouquinho de nós baseado na expectativa do projeto para o cliente, né? Tem coisas interessantes, assim, porque justamente eu gosto muito de obras de arte. Graças a Deus. Gosto muito. E eu acho que eu sempre digo para o cliente, não precisa comprar um bibelô. Compra uma obra de arte e basta. Né? Não precisa ter 500 bibelôs, 500 enfeitezinhos que vão quebrando com o tempo. Compre uma bela obra de arte. Investimento. É um investimento. E aquilo fica um bom tempo dentro da casa dele e vai de pai para filha. Aquela história que funciona. Assim como uma peça de design, né? Então tem uma coisa interessante. E eu adoro escolher molduras para os quadros. Olha. Interessante. E sobreposição às vezes eu exagero, sobreposição de molduras, mas às vezes o quadro é desse tamanhozinho, ele fica desse tamanho. Iberê odiava isso. Ele mostrar a obra pura. Mostrar a obra pura, né? Aí às vezes dá uma vontade de colocar um douradinho, assim. E aí, engraçado que um cliente meu, uma bela pessoa, um casal maravilhoso, eu já tinha feito a casa deles, aí eles entraram num apartamento novo e não me convidaram para fazer o espaço do apartamento. A gente entende isso, porque tinha outro profissional mais jovem, não sei se era da família e tal. Aí me ligaram, Ivan, tu não vai fazer o nosso apartamento novo, mas as molduras dos quadros tu vai ter que escolher. Ai, muito bom. Eu achei o máximo, vou dizer que não, com o maior prazer. Ai, que maravilha. Maior prazer, fiz tudo, enfeitei os quadros, pronto, ficou tudo resolvido. Então, esse tipo de coisa pessoal e intransferível vai se encaixando na minha vida, porque isso aí veio do primeiro livro, né? Quando eu lancei o primeiro livro, o nome foi Pessoal Intransferível. É verdade. Ele lindo e louro na capa. E o livro aquele contava a história de 30 anos. Lancei o segundo,
mais 10 anos, são 40 anos. Então, continuou com o pessoal intransferível. E tudo que está naquele livro tem muita coisa minha. Bacana, Né? é Então, verdade. E isso eu estou botando nos eventos. Vamos espiar o pessoal intransferível que está aberto à visitação. As pessoas podem conhecer este lado pessoal intransferível de Ivan Andrade na Mostra Elite Design. A gente tem imagens agora, tem fotos para compartilhar com você. Não é, Ivan? Vamos abrir o jogo logo de uma vez e mostrar esse teu ambiente na Mostra Elite? Vamos mostrar e eu posso Olha falar só. um pouquinho também? Deve? Claro, que olha só. Até o forro é trabalhado no vermelho. Tudo. É uma caixa, não é bem vermelha, ele é um rosa forte. Pronto, aí também os profissionais sabem o nome das cores e a gente só curte. O que acontece nesse ambiente, eu tenho um ambiente todo ele clássico, sofás Chesterfield de couro, masculino. Tu é clássico então, Ivan? Eu sou clássico, mas Pronto. eu gosto de fazer a loucurinha de vez em quando. Tá bom. Então tem o sofá, o Chesterfield de couro, que é bem másculo, é uma coisa de gabinete, a maioria dos empresários usam. E tem uma poltrona vintage, que é uma vitoriana, que é da minha casa, tá com couro bem machucado, que é isso que deve ser mostrado, que ela tem sua vida, seu tempo, sua época, né? Obras de artes maravilhosas, enfeitando todo o ambiente, mesa de centro de ferro e madeira, outro que vem a ser uma coisa mais masculina, né? Depois eu jogo uma poltrona rosa em veludo, cotelê, que o veludo cotelê é mais masculino do que feminino, mas no rosa ele se torna feminino. Então esse ambiente você entra assim, impactante, é sério? Não, ele não é sério. Não é sério. Ele é super alegre, Ivan não super é brincadeira. sério, ele é muito bonito. Então eu quis mostrar isso, que a gente pode fazer um trabalho desses, aquela coisa puxando pro sério e ao mesmo tempo num colorido, numa coisa festiva. E tem as Carmen Mirandas, né? 4 quadros da Carmen Miranda, obras do Maurício Porto. Sim. Que enfeitou, deu aquele ar mais engraçado Mas ali, e festivo. nas Carmen Miranda, do Maurício Porto, colocasse umas baguetinhas só. A moldura... A dele é praticamente pura, né? Ali eu não posso botar um molduraço naquilo ali, que eu vou interferir na obra. Exatamente, tem que saber o ponto, né? E a obra que aceita ou não uma intervenção, se é uma outra técnica, pode ter um passe-patou. Todos os quadros que tem no ambiente, todos têm molduras, tem baguetezinhas, tem molduras volumosas, tem trabalhadas e tal, e uma mistura de molduras que isso dá para o ambiente uma coisa espetacular, que é o aconchego, a vivência, né? Certo. Ivan, a cortina é estampada? É estampada. É uma super tendência, né? Sim. A gente tem visto isso em Milão, eu vi em Paris também, cortinas estampadas, mas não é todo mundo tem coragem de usar. Não, eu não tinha também. Tu também não? Não, eu sempre tive assim, como eu vou usar uma cortina? Coragem? Porque quando eu comecei a usar o rosa, eu achei o tecido com a mesma tonalidade, que tem o preto, o rosa, o bege, que combinou com tudo, né? Olha ali os quadros, Olha as molduras trabalhadas no dourado. Tem só uma moldurinha, outra dourada, outra. Então, uma mistura louca. E uma coisa, o piso espetacular, que é um laminado. Espinho de peixe, maravilhoso. É um laminado, um lançamento, que também deu todo o efeito que precisava. E o peso é um tom laminado, ele é quente mesmo. É quente. Muito bem. Estou olhando essas molduras misturadas e a mistura no ambiente. A mistura em projetos, né, Suelen, é uma tendência hoje, né? E é preciso fazer sabendo fazer, porque às vezes tu olha duas coisas, eu não misturaria. Aí um profissional mistura e fica maravilhoso. Fica bom. O importante é saber dosar, assim, né? Na verdade, eu acredito que não tem certo e errado. Tem o gosto do profissional e o gosto do cliente, que a gente sempre tem que ponderar, né? Mas eu acho super interessante, eu me identifico bastante com o estilo do Ivan, que é essa pegada clássica, assim, mais sofisticada, e daí quebra com... Tem contrapontos maravilhosos, né? A gente está vendo agora ali um aparador, né, Ivan? É um aparador que é de design, eu não vou me lembrar do nome do rapaz que desenhou, mas tem um trabalho maravilhoso. Quadros do Iedo Titzel, já falecido. Pois é, isso é da história do Rio Grande do Sul. Maravilhoso, sempre trabalhou, que foi um espetáculo. Eu achei os 2 quadros, que é o casal, e eu consegui trazer para o ambiente para enfeitar, que é um quadro super moderno, né, de uma pessoa que trabalhou anos com arte e provavelmente fez dos anos 50, 60, sei lá.
né? É interessante. E o trabalho dele é maravilhoso. E eu achei interessante tu colocares esses retratos, assim, né? A própria Carmen Miranda e ele, porque o ambiente chamado pessoal intransferível remete a uma figura, remete a alguém, remete a uma alma, né? E colocar essas pessoas, mesmo que não sejam tu, né? Claro. E o ambiente remeta a ti, a inspiração seja tu mesmo, tem uma pessoalidade interessante, né? Eu acho bacana. E a gente estava falando de mistura, a paleta de cores é incrível, né? É bastante misturada, mas também tem padrões misturados, né? Padrões, texturas, tudo misturado. Inclusive, no tapete eu tenho cor amarela, rosa, que cinza, nem o nosso bege, tapete aqui, gente. Maravilhoso, em Império Persa. O que tem lá é de pele de cabra, é todo ele também em patchwork. Certo, que é outra tendência, né? Coloquei uma luminária amarela para dar o tom que tem o amarelo no tapete. Puxando a cor. Então, sempre onde tem uma cor, joga a cor do outro lado, dando a continuação da cor para dar aquele equilíbrio visual no ambiente. Certo. Isso é muito importante. E essa questão de mistura, a gente falava um pouquinho de texturas, né? Tem um animal print, alguma coisa do gênero ali, tem o patchwork do tapete, a estampa da cortina, acho que meio uns arabescos, se eu ouvi bem? Não. É uns arabescos, isso aí mesmo. E não tem nenhum problema usar no mesmo ambiente? Não. Tem que saber dosar, distribuir, não tem problema. E o veludo cotelê, eu achei maravilhoso. É bárbaro. Porque se foge do óbvio, né, Ivan? Sim. Teu ambiente não é óbvio. Não é óbvio. E uma coisa que eu vou contar, eu comecei o meu projeto com veludo cotelê rosa chiclete. Adoro. Quando eu vi o veludo, assim, eu quero isso pro meu espaço. Certo. Aí a primeira coisa, vai para uma poltrona. E a poltrona tinha que ser... A poltrona foi desenhada pela Estufaria, que é uma empresa de Santa Catarina, que fez a poltrona especial para o espaço. E já entrou no mercado com eles. Eu adoro saber o ponto de partida dos projetos. Às vezes é um tapete, às vezes é uma obra de arte. Neste caso, um veludo cotelê, às vezes é uma estampa. Suelen, acontece também contigo isso? Claro, de repente acontece. vê uma coisa, eu quero porque quero isso, e a partir daquilo flui todo o resto, né? É muito engraçado, assim, o meu processo de criação, eu não sei de onde ele vai partir. Sim. Em algum momento eu descubro. Então não é assim, vou começar a projetar por tal lugar. Não. Então, às vezes, por isso que é bom sempre viajar, buscar referências, participar de mostras. Exatamente. Porque às vezes, assim, é a cúpula do abajur, a pantalha que te inspira que dá um clique para algo. Às vezes é uma formiguinha passando que tu... É agora, daí tu já associa a outra coisa, é muito interessante. É interessante saber isso, porque, como tu falaste, vocês são artistas também, né? Tem uma parte técnica e tudo, mas é uma criação de arte, né? Assim como o paisagismo, né, Carol? A mistura que ocorreu lá na frente da Mostra Elite, e aí a gente brincava, vamos lá, chama a Carol, e chamamos a Carol, tanto que ela está aqui, convidei ela no ar para vir. Havia umas buganvílias que não estão no mercado ainda, bicolores, fantásticas, que eu nunca imaginei vê-las enfim, no chão, como se fosse um canteiro com plantas baixinhas. Claro está que são mudas pequenas, quando elas crescerem, elas vão ficar enormes. Mas é uma amostra, né, Carol? Não havia o compromisso da planta ter que se manter ali por anos e tudo, né? Sim, é um ambiente efêmero, né? Isso. Daí a gente pode tudo, né? Isso que é bom. Mas eu acho que a buganvília, ela se dá bem, assim, em maciços, sabe? Em grandes maciços, e tu controlando, assim, a poda, ela vai... Ela pode ir formando desenhos. Seria a trepadeira, né? Que ela consegue... Tem mais de um porque tipo, tem um arbusto, é que, na verdade, ela pode ser um arbusto, ela pode ser uma trepadeira. Uma árvore. Né? Uma árvore, ela chega até 6 metros. Sim, eu tinha uma na minha casa de infância. Isso. Uma trepadeira também vai embora, né? Claro, tu tem que ir conduzindo ela conforme o teu desejo, né? Com certeza. Ivan, e quando tu faz teus ambientes como este, que a gente está vendo na Mostra Elite Design, a questão do uso de plantas, de verde, que fica lindo, né? Com o teu uso intenso de cores, assim. Tu tens sempre o cuidado de chamar alguém para trabalhar contigo. A gente está vendo outro ângulo com grandes obras de arte.
Tudo com muita obra. Um quadro é da Selma Paese, maravilhosa arquiteta, e o outro é da Carol, também que é arquiteta. Né? Interessante. Ok. Então, as arquitetas estão dentro do meu ambiente, que o trabalho é lindo, então vai junto comigo. Gosto de trabalhar com pessoas que gostam de arte também, além da arquitetura, ainda gosto de mostrar De arte, né? de design, tudo isso. Falar em verdes, olha só. luminária. Eu tenho uns verdezinhos no meu ambiente, no aparador e na mesa de centro. Aí a Carol vai me olhar meio assim, né? Eu não posso botar tu verde fizeste? vivo, né? Ah, Mas eu também não posso botar aquelas folhas horrorosas mortas, né? Que ficam um horror. Artificial, flores, assim. Aí o que eu fiz? Eu peguei as leguminosas, que são perfeitas. Sim. E criei mini jardins. Né? com artificiais, é isso? São todas artificiais. Mas de boa qualidade, aquela que a gente Tu olha, olha, fica tu jura que é de na verdade. dúvida, Tu né? jura que é de verdade. Tem umas que a gente toca pra ver, não, mas tem que ser natural. Então não. foi a minha saída de criar no aparador um mini jardim com as leguminosas dentro, nas casquinhas, assim, nos vidros, vidro quadrado, vidro redondo, vidro de tudo que é jeito. E na mesa de centro eu tenho as donzelas com as leguminosas dentro também, que deu um efeito assim, Explica quebrou. para o telespectador o que são donzelas. São moças finas, maravilhosas. Não, donzelas são vidros arredondados, ovalados. Uns têm umas ponteiras em cima para tu segurar e levantar, e os outros são retas. Umas podem segurar ou colocar... Não, a vela vai apagar porque ela não tem ventilação. Mas para botar um santo dentro. Ele está numa donzela, ele está numa redoma. Uma redoma, isso. Pronto. Cheguei Sinônimo, lá. redoma. Não, e aquelas que a gente coloca a vela dentro, chama como? Aquela, mas tu tem que ter a respiração, porque se a vela vai morrer, também é uma donzela. Também é uma donzela. Vamos ver se a gente tem mais donzelas para ver no ambiente. Ó, a luminária amarela. Ali, a luminária. Essa luminária amarela, vocês não vão acreditar. Eu sonhava com essa luminária o tempo todo que eu tinha que colocar no ambiente. E sabia da existência dela. Nossa, que forte isso. Sim, e eu vi a luminária na loja, não descobria qual era a loja. Andei em todas as lojas de Porto Alegre da luminária, nada. Aí uma menina de uma loja de luminária disse, essa luminária está em tal lugar, vai lá. Fui lá e encontrei a luminária. Não existe mais a luminária. Foi um caso de amor, sim, mas não existe mais a tu amarela. Não vai poder devolver essa luminária, tu vai ter que levar para casa. Não, eu comprei. Ah, tá certo. Pessoal intransferível, tu sabe como é que é? Ficou tudo pessoal intransferível. Tudo. Olha só. E a luminária em cima da mesa, incrível. É aquele lúcio é uma explosão com lâmpadas e tal, dá um efeito muito bonito. Digamos que não tem nada assim, menos. Esse menos é mais para ti não funciona muito bem. É mais mesmo. Mais é mais. Mais é mais. Mas o mundo está indo para o mais é mais, né? Aliás, estão convivendo os dois extremos, né? O menos é mais e o mais é mais. Isso. Graças a Deus, tem lugar para todos os gostos. Eu acho que assim, o menos é mais para quem está começando, que quer arrumar a casa e não pode gastar muito e tal. Então, faz uma coisa agradável, de bom gosto, delicado, aquela coisa toda, né? Não gasta. Agora, quem quer e pode, faz o mais. Isso é uma coisa para sempre. Quem tem, né, Ivan, também como a gente falava no início, falava a respeito da arte, quem tem acervo, não é, Suelen e Ivan, quando vocês vão fazer um ambiente, um projeto de interiores, tem que fazer um inventário do que a pessoa tem de bom, né? Não precisa trocar tudo feito um louco, assim, né? Troca obra de arte, troca design, troca louçaria. Não, né? Quando a pessoa tem coisas boas, heranças de família, grandes nomes do design, peças bacanas que ela trouxe de uma viagem, ela tem um apego. Anteontem a gente falava aqui de design afetivo, né? De coisas que falam da tua memória afetiva, que tem a tua alma, assim, acho que tem que agregar. E a tua alma está nesse ambiente, né, Ivan? Eu te conheço há tempo. Tem bastante coisa aí. E aí eu queria conversar uma coisa com vocês dois. Eu tenho reparado que os ambientes internos estão com as superfícies completamente trabalhadas, né? No mínimo, a cor que tu colocaste no teto também, daquele tom que tu detalhaste antes, que eu falei que era vermelho, ele falou que não é. E, no mínimo, uma cor que não é o tradicional branco, né? Antes pintava as paredes e tal, e o teto era branco. Não, o teto existe, ele se coloca também no projeto, né? Eu não sei se a Sueli pensa, para uma residência, um ambiente agradável, né? Não pode ser muito pequenininho também, porque senão aquilo sufoca, né? Mas um ambiente agradável, você pode pintar o teto sendo liso, não pode fazer um teto todo trabalhado, com ondinhas, com luminárias, não sei o quê, e pintar ele da cor que não vai funcionar.
Né? E porque também para pintar com uma cor mais evidente, mais forte, ele tem que estar lisinho. Tem que estar lisinho, porque daí eu vou jogar as luminárias na posição certa. De outra forma, muda a cor da parede, muda a cor do teto, aí deixa de ser vermelho, deixa de ser verde, porque aquela luminária ou iluminação vai interferir. Né? Agora, o branco se usa muito em ambientes que precisa refletir a luz que está sendo colocada no ambiente. Certo. Porque o teto escurecido com uma cor, ele abafa a luminosidade. Então você brinca com a iluminação. Uma vem de baixo, outra vem do lado, outra vem de cima, spots embutidos, para dar aquele jogo agradável no ambiente. Certo. O mercado hoje oferece muita alternativa, graças a Deus, né? Espetáculo. Maravilhoso. Espetáculo, Porque tu pode colocar tudo discreto, né? O técnico, iluminação técnica, se chama aquela que a gente não vê quase a luminária, vê só a luz, e aí explode, que nem aquele lustre em cima da mesa de jantar do Ivan, que é um espetáculo, né? Que tem uma super presença. Mas ele vai continuar aqui com a gente, ele não vai embora. A gente vai a um intervalo comercial e a gente vai mudar um pouquinho de assunto para dar uma chance para a Carol falar um pouquinho com a gente sobre plantas. Então, a gente vai fazer um intervalinho muito pequeno para você tomar uma aguinha e tal e voltar com a gente, que a gente vai estar aqui te esperando. Até já! Carol Verceliese, a Carolina, é paisagista. Ela me contava agora no intervalo que ela é técnica em edificações, tal como o Ivan Andrade. Olha as conexões desse programa hoje. Tá todo mundo integrado, gente. É uma coisa incrível. E ela fez também, cursou também artes visuais. Daí tu consegue fazer projetos como se fosse uma obra de arte, não é isso, Carol? A gente tira muitos elementos, né, visuais. Claro. É visual, né? Na verdade, o jardim, ele é sensorial, né? Mas é muito visual. E Com certeza. Com certeza, a gente utiliza elementos, né, da área. Quando tu falas que o jardim é sensorial, né? Como tu cria um jardim, o que tu acha que não pode faltar no jardim? Uma flor com aroma, um verde mais exuberante, ou contrapontos, assim. A gente falava do projeto de interiores, né? E o Ivan misturou cores, estampas. E quando tu faz um jardim, o que tu acha que tem que ter? Essa quebra ou tem que ser uma transição suave? Eu acho que a gente tem que muito, assim, escutar o que o cliente quer, né? Tem cliente que não quer flor, tem clientes que só quer só folhas. Sim, claro. Mais tropical, mas assim, folhagens. Isso. A gente tem lindas também, né, Carol? Tem gente que tem clientes que querem flor, bastante flor, né? Mas sempre com uma manutenção fácil de se manter. Claro, né? Eu lembro que antes a gente via aqueles jardins, colocavam aquelas florzinhas todas, 3 meses depois tirava as florzinhas todas. Eu disse, meu Deus, que pecado. Não existe mais flor perene nesse mundo? Tem muitas flores perenes. A buganvília é uma. É uma delas, né? Isso. E me conta, eu sei que a gente tem imagens tuas, quando for possível colocar, a gente mostra, mas eu queria falar contigo uma coisa que aquele dia a gente está vendo imagens agora, conversando, e se temos que perguntar para a Carol, é a respeito da moda, né? Plantas que são lançadas, novas, todo ano. A gente está vendo imagens de um jardim ali. Nesse jardim tem alguma espécie que seja nova ou um jeito de usar diferente? Olha, especificamente nesse, o cliente é um restaurante, tá? Ele não queria flor, justamente por esse motivo que tu falaste antes, de ficar sempre trocando a flor, né? E porque antes da gente fazer aquela reforma naquele ambiente, naquele espaço, era com muita flor e ele tinha que estar sempre... Sim, aquele tipo que demanda muita mão de obra, né? Daí ele falou, não quero mais aquilo. Certo. Então a gente criou floreiras, né? Com a própria cuia, né? Que ele pode tirar. Aquela flor tá feia, morreu, tira e coloca muito mais fácil do que plantar. E a gente está vendo agora em close aí uma buganvília linda, da cor quase aqui da minha orquídea, que eu adoro, pink.
E também é um tom também que tem azaleia, dessa cor e tudo. E é uma planta perene, né? Tu falavas antes que ela pode... Olha essa cor. Essa cor é novidade, Carol? Ou não? Aquela bicolor que é a novidade? Não, tem várias que vão ser novidades. Qual é? O que vai chegar no mercado de novidade? Assim, essas imagens, elas são do nosso parceiro, é exclusivo nosso parceiro, que é produtor de bougainville. Existem especialidades dentro desse mercado. Ele é especialista. E eles fazem, assim, modificação genética, né? Esse trabalho para criar esses tons. Ó, por exemplo, essa tem a borda rosada e no interior é mais branquinha. E eles vão criando. E nesse lugar ali são tipo feito testes, né? Testes até ser lançado no mercado. Então eles têm mais ou menos umas 40 variedades que vão ser lançadas ainda daqui 3, 4 anos. E eles têm que fazer toda uma pesquisa antes de lançar. Pesquisa para ver se ela, enfim, tem saúde daquele jeito e tudo. E me conta, aquela que a gente mostrou, bicolor, que é do jardim de entrada da mostra, ela vai chegar daqui a pouco no mercado. Ainda não tem, assim, uma data, né? Assim, específica de quando vai ser lançado e nem valores, mas aquela lá é uma exclusiva. E quando a gente vê, por exemplo, no caso a bougainville ou outra planta, a gente sabe que tem uma é pendente, a outra é arbustiva e tudo, né? Quando tu faz um jardim, tu, Carol, sabe que tamanho vai ficar a planta. O que a gente vê, as pessoas colocam espécies que vão brigar entre si rapidamente. Em um ano vai dar um estresse ali entre elas, né? E como é que tu cria um jardim de modo que ele possa ter manutenção só para manter as espécies bem e não tem que ser trocadas as espécies? Tem algum critério? Tu escolhe só perenes? As mais altas nas bordas, sei lá, alguma questão assim prática que a gente possa dar uma dica prática para o nosso telespectador que de repente quer arrumar o jardim da praia, quer fazer uma graça aqui na cidade também, uma coisa bem rapidamente. Assim. Tem plantas, né? Nossa, é infinita variedade de plantas, né? E tem plantas assim que requer baixíssima manutenção. Isso. Né? Então a gente utiliza mais quase sempre dessas, né? Mas sempre acontece de algum cliente querer uma específica, uma planta específica. A gente está vendo ali uma espada de São Jorge? Isso, essa espada de São Jorge. A propósito, ela também dá uma baixíssima manutenção, né? Baixíssima. E voltou à moda, né? As folhagens e flores das nossas avós, das casas da avó, da bisavó. Eu lembro muito bem. Tá tudo à moda agora, né? Na dúvida. Nesse caso aqui foi um ambiente comercial, né? Uma empresa. Não queriam, assim, muita manutenção, né? E a gente colocou, então, em vasos, assim, em cor preta, porque tinha, assim, no ambiente, na recepção, poltronas pretas, tinha já... Certo. Se a gente tiver um ambiente interno, eu acho que é o caso Essa daí vaso. É o pacová. Como é que é o nome? Pacová. Pacová. Eu tentei lembrar este nome. Dedo de moça também eles chamam. O pessoal chama de dedo de moça. Também dedo de moça. Tentava lembrar o nome dessa planta, porque ela é não linda. Existe ambiente interno, né? Isso. Essa espécie a gente também colocou no ambiente da Patrícia Barro na mostra Elite Design. Certo. A gente fez também a ambientação com a vegetação no ambiente dela. Pacová. Isso, e tem o pacová. Olha, eu achei meio engraçado, assim, mas é isso, né? Ela é de interiores, ela não... tá vendo lá... Isso, meu sócio, Samuel Zirbis. Samuel, oi Samuel, obrigada por ter liberado a Carol aqui, ficar trabalhando pra ela vir, não é? E quando a gente fala de plantas de ambientes internos, a gente fala de provavelmente pouca insolação, Exatamente. Não tanta circulação de ar, né? Além desse maravilhoso pacová, existe alguma outra espécie que tu lembre agora que seja apropriada para um lugar... Para interiores. Para interiores. Às vezes a pessoa quer muito ter uma árvore na sala, mas não tem condição, né?
A gente pode utilizar a Dracena arbórea. Dracena arbórea, que também está no ambiente da Patrícia. Gente, eu não tenho que ir no ambiente da Patrícia. É o... Ai, como é que é o nome do ambiente dela? Jardim para Contemplar. Jardim para Contemplar, pronto. É lindo, por sinal. Lindo, né? A vista maravilhosa. Sim, o lugar da mostra, né? Debruçada sobre o Guaíba é maravilhosa. Maravilhoso. Tem a Dracena arbórea, a gente pode utilizar a espada de São Jorge, a lança de São Jorge também. A lança é aquela mais cônica, aquela fininha, assim. Sim. Isso. E aquela que tem, é uma espada de São Jorge, que tem as laterais amarelas, É a espada de São Jorge, só que é uma outra variedade. Me disseram que tinha um outro nome, não tem? Eu acho que Alguém inventou já, que é espada de... Sei lá, não sei se era Santa Catarina, alguma coisa assim. Pode ser, enfim. porque a espada de São Jorge é um nome popular dela, né? Não é um nome científico, daí de repente alguma outra região tem algum outro Pode outro se chamar nome. de outra forma, né? Mas, gente, eu adoro falar de plantas, ficaria horas aqui, né, discorrendo a respeito do assunto. Mas a gente precisa fazer mais um intervalo comercial e a gente volta para a Suelen conversar com a gente continuar interagindo aqui e fazendo companhia a você nessa tarde. Até já! Estamos, eu e você, super bem acompanhados nessa tarde. O Ivan Andrade, Suelen Ribeiro e a Carol Vesselese. Agora nós vamos conversar com a Suelen, linda e talentosa, a respeito dos seus projetos de interiores, do seu estilo, o que ela costuma imprimir nas suas criações de interiores. Querida, que bom te ter aqui comigo finalmente. Pois é, eu que agradeço o convite, Olha, né, Leonora? Espero que seja só a primeira vez de vocês todos. Primeira adoro. de muitas, espero também, né? Isso. A gente já estava conversando um pouquinho antes, né? E o Ivan mostrou o pessoal intransferível dele. Se tu fosse fazer o teu pessoal intransferível, como é que seria, Carol? Carol? Não, Suelen. desculpa, Suelen. Pois é, eu teria que pensar, porque quando a gente trabalha nessa área, a gente começa, ao menos eu tô há 4 anos nessa área, né? Então, eu começo a gostar de várias coisas, mas para te fazer um ambiente teu, tu tem que fazer tem que pegar um pouquinho de cada coisa que tu gosta. Pois é. Então não tem um estilo definido, tipo, eu faria um espaço clássico, ou não, eu faria uma mistura de um clássico com moderno, com alguma peça de design, sabe? Seria uma coisa bem... apesar de eu gostar de alguns excessos, seria uma coisa muito clean. Olha só. E também tem que esperar aquele momento de vir a inspiração, né? De começar a mexer, até com a sua memória afetiva, né? Ah, sim, com certeza. Mas é um pouco do que eu falei, assim, eu pego muita inspiração de viagem. Porque, na verdade, assim, eu sempre parto desse princípio. Ninguém cria nada do nada. A gente cria através de memórias, de coisas que a gente viveu, enfim. Então, às vezes, é aquilo que nós estávamos falando. O sapato vai me remeter a algo que eu vivi e vai servir de fonte de inspiração. Ai, maravilhoso. Então, isso é bem interessante, assim. Então, hoje, nos meus projetos, eu tenho feito bastante projeto comercial. Barbearia, salão de beleza, estética. Agora estou entrando na área de restaurantes. Mas também faço projetos residenciais. Então, o residencial, obviamente, eu respeito, eu entendo, eu tenho uma facilidade de entender, de ter a percepção do gosto do cliente. Porque, muitas vezes, o cliente também não sabe o que é. Então, a gente tem que... Aquele briefing... Eu admiro vocês por isso, porque é uma coisa quase de terapia, né? Exato. A gente tem que fazer um briefing realmente bem detalhado, sabe? Sim. Não só com quem está nos contratando, mas com as outras pessoas que vão frequentar a casa, para que a partir daí a gente consiga fazer um projeto bem certeiro, assim, né? Claro. Tem que entender a essência da pessoa, o que ela quer, como que ela é, o que ela precisa para morar. Por exemplo, o espaço do Ivan na mostra é lindo, assim, mas dificilmente a gente vai pintar um teto de uma casa de vermelho, né? Não aceitam. É uma coisa mas tem cliente... Mas eu já sou provocador, assim, vai ficar lindo. Não sei, eu pinto, se não gostar eu tiro. Por minha conta. Certo. Eu faço esse desafio. E já colou, assim, adorei, deixa já assim. colou que eu fiz um listrado numa parede, um casal de 80 anos, moderníssimo. Nossa. Fiz um listrado na parede, cor
verde claro com azul turquesa, uma coisa enlouquecida, né? Porque era a cor que ela tinha dentro do apartamento. Ela não quis. Não, aí eu vou fazer. Até aqui. Se vocês gostarem, continuo. Gostaram, só que eles fizeram lá, fizeram na outra parede, fizeram tudo. Então, eu acho bárbaro isso, porque daí o que tu tá imaginando, a pessoa pega aquilo e vai em frente e fica legal. Eu uso um pouco mais em algum objeto de decoração, uma peça de design, de repente um lustre, ou, enfim... Cria um ponto focal, né? Ponto focal, exato. Acho bacana isso. Eu gosto. Vamos dar uma olhada nas fotos da Suelen para a gente conferir na prática, né, como é que ela resolve essas questões. Isso não mostra, uma exposição, né? Isso, foi um ambiente que eu fiz numa mostra aqui do Rio Grande do Sul no ano passado. Foi Casa Cor? Foi Casa Cor. Foi. O nome era Escritório Clássico, então eu acho que não tem nada mais clássico, na minha opinião, do que o preto e o branco. Então eu quis mesclar um pouquinho, eu trouxe a paginação de piso, eu trouxe os bozeris no teto, nas paredes, que é uma pitada clássica. Essas poltronas, por exemplo, foram garimpadas de antiquário e reformadas. Então são peças clássicas que elas tiveram eu dei uma repaginada nelas, fiz um retrofit, né? Então a ideia ali era ser um escritório clássico, mas de uma pessoa mais moderna. Então não carregar tanto no tapete persa, ali eu quis trabalhar muito com a paginação de piso para mostrar que muitas vezes um ambiente ele pode ter o aconchego ele pode ter um aconchego com apenas uma paginação de piso, um zoneamento. Claro. Então ele substitui um tapete. Claro. Sim. Não, e a gente tem que considerar que tem pessoas que são alérgicas. Nível estratosférico, que não toleram um tapete, por exemplo, né? Então aí eu trabalhei, foi tudo muito branco, muito clean. Um clean que tu falaste. Aí já foi um escritório de advocacia que eu fiz. Daí já pesou um pouco mais. Esse cliente, ele queria... o que ele me passou foi o seguinte: eu quero que as pessoas cheguem na minha mesa, na minha sala, e tenham um impacto de O Poderoso Chefão. Sim, aquela coisa, né? Então, realmente, foi um escritório que tem 50 metros quadrados, só a sala do presidente, né? E ele viaja o mundo e é colorado fanático. Então, eu fiz na época, o Inter tinha sido campeão do mundo. E daí eles mandavam coisas do "O mundo tá vermelho", né? Porque o Inter é campeão, então ficou ótimo, ele adorou. Mas assim, a característica desse projeto foi trabalhar, também é um jovem advogado, então foi deixar clássico, mas também não pesar tanto. Aí tem, né, tapete persa, capitonê. Eu gosto de usar, eu amo couro. Inclusive eu tenho uma grife de roupas de couro. E eu uso muito couro nos meus projetos, tanto no estofado, que é o mais óbvio, quanto nos móveis. Então, nesse caso, as portas da marcenaria, né? elas são forradas. E tem umas taxas, né? Exato. No contorno, que fica tão interessante. Aí, esse projeto que está aparecendo é uma barbearia clássica, que o slogan deles é barbearia de verdade. Então, eles queriam resgatar a cultura da década de 40, 50 das pessoas irem na barbearia. Então, a ideia era uma arquitetura de sentidos ali. Era a pessoa entrar e sentir-se numa barbearia da década de 30, 40, 50. Então, eu fiz uma pesquisa, busquei vários elementos da época. Então, de novo, a gente volta com o capitonê ali para recepção. Daí, nesse caso, tem ali seria uma cristaleira que era da avó de um dos proprietários. O tal do design afetivo, né? A moto é uma moto de colecionador, é uma DKV de 1950. Então a gente garimpou vários itens dos donos, enfim, trazendo mesmo essa memória afetiva assim, para o projeto. A gente pode cortar um pouquinho aqui para o estúdio, porque quando tu comentavas a respeito do teu encantamento pelo couro e suas várias aplicações, e tu trabalhares inclusive com uma grife de uso pessoal de couro, eu queria conversar com vocês rapidamente a respeito desse diálogo que existe entre a moda e o design, a moda e os projetos de interiores, né? Pelo mundo todo se vê isso, até um pouco mais evidentemente do que aqui.
né? A gente vê, por exemplo, em vitrines em Milão, que é a maior plataforma de lançamentos do mundo na área de design. Aí tu vê um vestido estampado com a mesma estampa que a louça tem, e a vitrine é composta por uma instalação de porcelanas, de roupas e de um cenário todo com a mesma linguagem e o mesmo material em algumas situações, né? O couro, como tu falaste, assim, imobiliário e usado de várias maneiras. Sim. Eu acho que corresponde também a uma tendência, eu quero que tu me confirme se tu acha que da questão do uso de textura, né? E o uso de textura boa de tocar em algumas situações. Aquela parte do móvel que tu vai tocar, que tu vai mexer, que tu vai abrir, né? Não só a textura que está longe, mas a que está perto. Está perto. Eu uso muito isso. E existem muitos objetos de decoração, como bandejas, até livros, assim, baús, todos forrados com couro. Eu gosto de usar muitos elementos naturais nos meus projetos. Claro que hoje existe também toda a questão da sustentabilidade, mas o couro é algo que a indústria não conseguiu desenvolver um produto que seja tão durável quanto o couro. A gente pode ver pelos couros ecológicos, tanto de roupa quanto de revestimento de sofá que nós usamos, depois de um determinado tempo ele começa a puir. Então acaba que o couro, eu acho que além de dar uma sofisticação para o ambiente ou até para a pessoa que veste, é um produto que dura uma vida inteira. Então, assim, sabendo cuidar um pouquinho, ter a manutenção, dependendo do produto, dar uma hidratada. Se é um chamois, por exemplo, dependendo do uso, impermeabilizar. Então, eu particularmente, eu gosto muito de usar couro. Sim, eu amo couro. Vamos ver mais umas imagens da Suelen aqui, dos projetos. Acho que a gente tem mais algumas ainda, porque é interessante, tu falaste agora da questão da manutenção, né? A manutenção é importante em todos os materiais que tu usa, né? Para o teu projeto continuar bonito, né? Por mais tempo. A gente está vendo agora aí uma outra barbearia. Essa é uma outra barbearia. Na verdade, é uma franquia de barbearias. A primeira foi a outra foto que nós mostramos. Sim. Hoje já são 12 barbearias no Brasil inteiro. E tu faz todas? Faço todas, eu assino todas. Então agora, esse mês, nós estamos inaugurando uma em Niterói, no Rio de Janeiro, e uma em Curitiba também. Então já tem Mato Grosso do Sul, tem Florianópolis, tem vários locais, assim. E é muito legal esse ramo da arquitetura de interiores, né? Que a gente trabalha na área comercial, porque nesse caso, o meu cliente, o projeto eu não estava fazendo para o cliente que me contratou, eu estava fazendo para o cliente final. Claro. Das pessoas que eles iam atender. Claro. Então, eu acho que é um pouquinho mais complicado, a gente tem que ter um pouquinho mais de bom senso em relação à funcionalidade do lugar e também em transmitir para os clientes do meu cliente a ideia dele, o que ele queria, que as pessoas entrassem e tivessem a experiência de uma barbearia de verdade, tanto no serviço quanto no lugar, na arquitetura dos sentidos, né? Claro. Aí é uma recepção de um salão boutique que eu fiz, foi o primeiro salão boutique do estado também. E tu fizeste também um trabalho no piso. Tudo, eu adoro fazer paginação em piso. Estou vendo que paginação de piso é contigo mesmo. Porque eu acho que às vezes, por exemplo, se essa recepção não tivesse uma paginação, eu não posso colocar um tapete na recepção de um salão de beleza. Ele fica muito simples, sabe? Então, assim, ali também, de novo, eu gosto muito de trabalhar com a pedra, com mármore. Então, ali a gente tem o travertino romano, com a aplicação do logo do salão, o cristal, uma recepção bem clean, com boiserie clássica, mas bem clean. Então, ficou tudo muito limpo, mas, ao mesmo tempo, eu consegui imprimir uma identidade desse salão. Com certeza. E o tampo daquele aparador ali, que seria a mesa, né, da recepção, o balcão da recepção. Que material é? É uma melamina dourada. Eu adoro dourada também. Mas dá um toque de luxo, né? De sofisticação, né, Ivan? Muito bacana. Eu acho que colocando produtos, materiais naturais, como couro, que tu tem... A gente olha o material, já vê que ele é bom, sim, né? Já passa aquela sensação, assim, de importância do espaço, né? Porque tu tem que pensar em tudo isso. Quando tu faz um salão, enfim, um projeto comercial, qual é a imagem que
que a empresa tem, né? Qual é o público Não é que ela tu quer que vai atingir. criar a imagem da empresa. Claro. Ela já tem uma imagem, a menos que seja uma empresa nova. Que vão fazer nesses dois junto, casos eu criei e o tu faz projeto junto. junto com eles, mas tem que pensar em tudo, né? Não é uma coisa dissociada da outra. Nesse caso, enfim, empresas pelo mundo, franquias, por exemplo, é uma responsabilidade, né? Porque é quase para sempre. É assim, verdade. É por um longo tempo, né? E todo mundo vai percorrer, vai gostar, vai comprar o produto ou não, se ele se sentir bem no teu espaço, né? Sim. O interessante é assim, ó, quando a gente faz um projeto comercial, o serviço, em princípio, ele tem que ser bom. Um cabeleireiro tem os profissionais bons, que óbvio que faz voltar é o serviço. Se a pessoa pode estar no melhor lugar do mundo, se ela não é bem atendida, ela não volta. Mas a arquitetura do lugar faz sim diferença. As pessoas gostam de estar em lugares bonitos, aconchegantes. Sim. As pessoas gostam de fotografar coisas bonitas. Com Hoje em certeza. dia, com as mídias sociais, Certo. a gente com o celular na mão é muito fácil, né, o acesso. Isso. Então, quando tu vai fazer uma selfie, hoje todo mundo posta. Tu quer fazer uma selfie num lugar bonito, tu não quer fazer uma selfie Claro. num lugar feio. Então, eu acho que além de tudo, além do sentir-se bem no espaço, eu acho que a gente tem que criar também espaços que sejam fotografados. Maravilhoso. Eu poderia continuar falando desse assunto, porque é uma coisa que eu realmente acredito, especialmente em mostras e projetos comerciais. Ter essa ideia, assim, de criar espaços que as pessoas vão reproduzir nas redes sociais. Mas eu espero que vocês tenham se sentido bem aqui. Muito. Ótimo. Nosso espaço terminou. A gente voltará outros dias para falar de coisas específicas, porque eu estou adorando. A gente vai se despedir. Hoje é sexta-feira, você sabe. Amanhã tem reprise do Arquitetura e Design. Você vai ficar conosco aqui também. E segunda a gente vem ao vivo e tem Wagner Arcella, segunda-feira, o designer, autor daquela maravilhosa luminária que me acompanha todos os dias aqui na sua casa. Muito obrigada pela companhia. Você fica agora com o Le Folk TV, com o Diego e a Vera. Beijo, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.